Olá novamente, que grande vitória! Passamos da metade do nosso curso e você está indo muito bem, pois está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Deus. Chegamos ao capítulo 6, que conta o episódio mais conhecido do livro de Daniel. Foi quando ele foi lançado numa cova de leões bravíssimos e recebeu grande livramento da parte de Deus. Vem comigo! Agora é época do Império Medo-Persa, e quem governa nesse tempo é o rei Dario. Ele constituiu sobre seu reino 120 prefeitos, divididos debaixo da autoridade de 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Sabendo da grande competência de Daniel, Dario estava querendo estabelecê-lo sobre todo o reino, porque dentre os 3 presidentes, ele era o que mais se destacava. Sabendo da intenção do rei, todos os presidentes e prefeitos do reino buscavam ocasião para acusar a Daniel de algo, mas nada puderam achar contra ele, porque ele era fiel ao rei e nele não havia culpa. Então foram ao rei e solicitaram que Dario assinasse um decreto no qual todo homem que no espaço de 30 dias fizesse qualquer pedido a qualquer deus ou homem fosse lançado na cova dos leões. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, pelo espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles fizeram isso, pois sabiam que Daniel servia a um único Deus e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo sabendo do decreto, Daniel não se abalou e continuou a adoração ao Deus eterno. Vendo a atitude de Daniel, que não parou de adorar a Deus, os prefeitos e presidentes foram até o rei e acusaram a Daniel de não cumprir as determinações. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos Medo e dos Persas, que não se pode revogar. Mas como gostava muito de Daniel, Dario ficou muito entristecido, mas toda a lei persa deveria ser cumprida. Nem mesmo o rei poderia voltar atrás depois da lei assinada. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará? Daniel passou uma noite inteirinha dentro da cova, e o rei, por ser obrigado a lançá-lo na cova, passou a noite em claro, se remoendo em remorso e tristeza. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O episódio da Cova dos Leões nos mostra um dos maiores livramentos da Bíblia. O anjo de Deus agiu maravilhosamente na vida de Daniel, não permitindo que fizessem mal a ele. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Chegou o momento da nossa revisão. Daniel, como um dos 3 presidentes da Babilônia, se destacou tanto que o rei decidiu colocá-lo à frente de seu governo e de todo o seu império. Daniel tinha Deus no coração, orava e andava na presença de Deus. Deus quer ver seu povo em cargos de autoridade e confiança, testemunhando seu nome e poder no mundo, mas respeitando o governo estabelecido. Devemos nos capacitar, devemos estudar e Deus fará o resto. Os governadores e prefeitos se levantaram contra Daniel na tentativa de impedir que ele assumisse aquela posição de autoridade. Laços de morte envolveram Daniel e ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia fala que o diabo anda em derredor como leão, mas o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, não nos abandonará nunca. No final da batalha, assim como os inimigos de Daniel foram lançados à morte, nossos inimigos serão envergonhados. Deus trabalha em favor daqueles que o amam. Neste capítulo, vimos como Deus livrou a Daniel e lhe deu vitória sobre seus opositores. Deus diz na sua palavra: ai daquele que mexer com a menina de meus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. No próximo capítulo, veremos algo épico, algo inimaginável por qualquer vivente. Apresentaremos sobre a visão dos 4 animais. Te espero lá. Este capítulo é maravilhoso. Vimos até aqui coisas grandiosas, revelações surpreendentes, mas a visão dos 4 animais é surreal. Somente um Deus super sábio e tremendamente criativo poderia pensar em algo dessa magnitude. Vimos até agora revelações tremendas, o livramento dos amigos de Daniel da fornalha, a mão que escreveu na parede, o sonho da grande árvore. E no capítulo passado, vimos o grande livramento de Daniel da morte na cova dos leões. O capítulo 7 inicia relatando sobre um sonho que Daniel teve durante o reinado de Dario o Medo. Na sua visão, Daniel viu os 4 cantos da terra agitados. Viu então 4 grandes animais aparecerem de entre as nações. Daniel sonhou com 4 animais estranhos, que simbolizavam as partes da gigantesca estátua do capítulo 2. Mostravam a ascensão e queda de grandes impérios mundiais. Este foi o sonho de Daniel. Eu estava olhando na minha visão de noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel viu a terra agitada e o poder mundial sendo passado de império a império. O mar grande simboliza as nações do mundo. E 4 animais enormes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Este leão com asas é o mesmo reino da cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor. É a Babilônia. Ela se tornou império mundial, avançando velozmente sobre o inimigo com a força do leão e rápida, como se tivesse asas. Quando o texto diz que lhe foram arrancadas as asas, está se referindo à época que Nabucodonosor enlouqueceu, passando a viver como um animal por 7 anos. Depois, o texto fala que ele foi levantado da terra e posto em 2 pés. Foi quando ele recobrou a consciência, voltando a governar a Babilônia. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes,
trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O urso representa o mesmo reino, representado pelos braços e peito de prata da estátua de Nabucodonosor. Era o Império Medo-Persa. O fato de se levantar sobre um dos lados representa o fortalecimento de Ciro, o persa, dominando sobre Dario, o Medo. As 3 costelas entre os dentes representavam os maiores e poderosos reinos dominados da época: a Lídia, a Babilônia e o Egito. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O animal semelhante ao leopardo refere-se ao ventre e coxas de bronze da estátua de Nabucodonosor, a Grécia. As suas asas falam da agilidade do rei Alexandre o Grande e da velocidade com que dominou o mundo de então. As 4 cabeças representam a divisão do império entre os 4 generais de Alexandre após a sua morte. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto Daniel observava os chifres, do meio deles surgiu um chifre pequeno e diante dele 3 dos 10 chifres foram arrancados. Daniel observou que neste chifre pequeno havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava coisas terríveis. Muito perturbado com aquele sonho, Daniel se chegou a uma pessoa que estava no sonho e indagou acerca de tudo o que estava vendo. Os 10 chifres representavam o próximo Império Mundial, os 10 dedos da estátua, representando os povos anteriormente dominados pelos romanos, agora independentes. São eles: a Alemanha, a França, a Suíça, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Estando Daniel a observar os chifres, eis que entre eles surgiu um chifre pequeno, e diante dele 3 chifres foram destruídos. Neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Dos 10 reinos, 3 foram totalmente destruídos, restando 7 reinos ou países. Eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Esse chifre pequeno representa o anticristo. Com força bruta esmagará quem se levantar contra ele. Terá boca insolente, se levantará contra Deus e contra os santos e mudará os tempos e as leis. Ao final de seu governo, acontecerá a volta de Jesus em glória de forma visível. Eu estava olhando nas minhas visões de noite. Eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Jesus destruirá o anticristo com sua boca insolente, e o lançará no fogo, e reinará. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel agora tem visões de Deus e do tribunal no final dos tempos. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. É o tribunal do trono branco. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O reino de Deus será estabelecido e o domínio será dado ao povo de Deus.
O tribunal do trono branco será o julgamento de todos os que morreram sem Cristo por todas as eras, para receberem as sentenças e punições pelo que fizeram na terra por meio do corpo. Os nascidos de novo não passarão por este tribunal, visto que na cruz já foram julgados em Cristo e declarados inocentes. Todos os pecados deles foram apagados na cruz e foram adotados por Deus como seus filhos. E o reino foi entregue a Jesus. Este é o reino da pedra pequena, que atingiu a estátua de ouro nos pés e a destruiu. O reino dos 10 chifres é o mesmo reino dos 10 dedos da estátua e terá a duração de 7 anos. Neste tempo, reinará na terra o anticristo, apoiado por seu homem forte, o falso profeta. Este reino do animal terrível será subjugado e será destruído pelo reino da pedra pequena da estátua, o reino de Cristo. Chegou o momento da nossa revisão. Daniel sonhou novamente, recebendo a revelação de 4 animais. Após acordar, escreveu o que sonhou, fazendo um resumo do que havia recebido. Assim como não confiou em sua mente e anotou a visão, tomemos esta lição para a nossa vida. Devemos anotar nossos sonhos e nossas visões. Coloquemos no papel nossas inspirações ou mensagens que Deus nos der. Se Deus nos deu, poderemos usar mais tarde. Muitos cristãos dizem assim: para que estudar escatologia ou coisas do passado ou do futuro? Basta saber da salvação. Bem, se isso não se encaixa na igreja dos tempos atuais, que tiremos da Bíblia os livros de Daniel e do Apocalipse. Se Deus colocou esses livros nas Sagradas Escrituras, cheios de revelações escatológicas, é para conhecimento e leitura de toda a igreja. Assim, Deus nos revela neste capítulo novamente a ascensão e queda dos diversos impérios mundiais que passaram sobre a terra, revelando também sobre o império eterno que vem e nunca passará, o império de Cristo. Neste capítulo, Deus confirma sobre a ascensão e queda dos grandes impérios mundiais da Terra, mas nos traz também revelações mais abrangentes sobre o fim dos tempos. Este sonho de Daniel revela a aparição do anticristo, simbolizado pelo chifre pequeno que subiu dentre os 7 que restaram dos pés e dedos da estátua. Este chifre pequeno, o anticristo, reinará mundialmente por 7 anos, destruindo tudo o que se refere às coisas referentes a Cristo. Mas ao final dos 7 anos, Jesus volta em glória, destrói o anticristo e o falso profeta, assim como todo o seu exército, e reina na terra por 1000 anos. Após este tempo, quando os 1000 anos se acabarem, o trono branco é estabelecido, os homens julgados e começa a eternidade. Os injustos no lago de enxofre e fogo e os justos na presença do Deus da glória. Um grande abraço e até o próximo capítulo. Chegamos ao capítulo 8 e já começo a sentir o cheiro da saudade, pois nosso curso está chegando ao fim. Mas não se preocupe, para você que gosta de mistérios e revelações, temos outros cursos à sua espera. Na aula passada, estudamos o sonho que Daniel teve com 4 animais que simbolizavam os impérios mundiais que existiram sobre a terra. Neste capítulo, veremos sobre a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ainda durante o reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve essa visão. E levantei os meus olhos, e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Este carneiro representava o Império Mundial Medo-Persa, e seus 2 chifres representavam seus 2 reis, Dario e Ciro. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. O fato de um chifre ser mais alto que o outro simboliza que Ciro se sobressaiu a Dario nesse império.
E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Agora na visão aparece um bode com um chifre entre os olhos. Esse bode correu contra o carneiro e o feriu, quebrando-lhe os 2 chifres, e o venceu. Este bode venceu o carneiro e se engrandeceu sobremaneira, mas na sua força se quebrou o seu grande chifre, e no seu lugar saíram 4 outros chifres para os 4 cantos da terra. Este bode representava o rei da Grécia, e o chifre entre seus olhos representava Alexandre o Grande, seu primeiro rei. O seu chifre sendo quebrado significa a queda de Alexandre e o seu reino dividido entre seus 4 generais. Esses 2 animais correspondem ao peito e braços e ao ventre e quadril de bronze da estátua de Nabucodonosor. Corresponde também ao urso e ao leopardo da visão dos animais. Da linhagem dos 4 generais se levantará no final dos tempos um chifre pequeno que se tornará forte. Este chifre é o anticristo que se levantará contra o povo judeu e os vencerá. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Dos 4 generais, mais precisamente da linhagem de Antíoco, se levantará o império dos pés e dedos da estátua, ou seja, uma coligação de países. É desta coligação que se levantará o anticristo. Os judeus desta época estarão oferecendo sacrifícios diários a Deus no santuário que será reerguido durante a grande tribulação. Com força se levantará contra Deus, extinguirá o sacrifício diário oferecido e tomará o templo de Deus. O tempo deste chifre pequeno é o mesmo tempo do chifre pequeno da visão dos animais e o mesmo tempo dos pés e dedos da estátua de Nabucodonosor. Serão os 7 anos da tribulação que virá sobre toda a terra, culminando com a volta de Jesus em glória. Como vimos no capítulo 2, quando da queda do Império Grego, os generais de Alexandre dividiram entre si o império. Da linhagem de um dos 4, mais precisamente de Antíoco Epifânio, que se levantou contra os judeus, se levantará o chifre pequeno. Ele é a ponta pequena de Daniel. Em 168 a.C., Antíoco profanou o templo de Jerusalém, oferecendo sobre o altar uma porca. É uma profecia do que Antíoco fez contra os judeus, contra os membros do ministério, contra o sumo sacerdote, contra o sacrifício e contra o templo, de se engrandecer contra todos. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá e prosperará. E fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. No versículo 24 e 25, a profecia agora nos leva ao final dos tempos, referindo-se ao anticristo que será vencido por Jesus na sua manifestação em glória. Vamos para o nosso momento de revisão? Na visão do carneiro e do bode, aprendemos que Deus confirma o que revela aos homens. Neste capítulo, temos a confirmação do sonho da estátua e dos 4 animais de Daniel. Vemos também a preocupação de Deus em revelar os acontecimentos a seus servos. Deus quer que nós saibamos o que Ele quer e o que Ele vai fazer. Que saibamos o que vem no futuro e que ensinemos a nossos filhos o que Ele tem revelado a nós. Ele faz, mas nos prepara para o que irá acontecer. Cabe a cada um de nós estudar, analisar e observar os acontecimentos, cientes sobre as coisas que virão e preparados para o que irá acontecer. A seguir estudaremos o capítulo 9, que falará sobre as 70 semanas de Daniel. O estudo dela nos levará ao final de tudo sobre a terra e quando isso irá acontecer. Sobre quando terminará a nossa peregrinação nesse planeta e sobre a nossa chegada aos céus.
Vem comigo!